Bom, gente, agora a gente vai fazer um resumo sobre toda essa nossa temática que a gente trabalhou, que é um pouco sobre a luta pelos direitos, tá certo? Então, a nossa apostilha, a nossa temática, ela começa nos questionando primeiro se todos somos portadores de direito e se todo mundo que é, por exemplo, do nosso país, que é nascido no nosso país, porta algum direito. E quais são esses direitos? Se questiona até você mesmo, aluno, se você é um portador de direito e quais são os seus direitos enquanto estudante. Então, logo a seguir, a nossa temática ela vai falar um pouco mais sobre esse contraponto entre cidadão e cidadania. No caso que o cidadão ele deriva da cidadania. E para o cidadão ele ser considerado assim em sociedade, a gente vai ver que ele é um portador de direitos e deveres. No caso dos direitos e dos deveres, eles têm dois significados. Os direitos ligados àquilo que o cidadão ele pode fazer em sociedade e os deveres está ligado àquilo que eles precisam fazer em sociedade. Então a gente viu um pouco como era esse contraponto entre direitos e deveres dentro da nossa sociedade. Para explicar melhor como esses direitos eles surgem, como as pessoas elas começam a estabelecer essas normas e essas leis, a apostila de vocês traz um pouco para a gente sobre os contratualistas. E um dos exemplos é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, no caso, ele elabora uma sua teoria ali na época sobre como os homens eles saíram do estado de natureza, no caso dos estados naturais, e foram para um estado mais civilizatório. E dentro dessa teoria ele elabora falando que é através de um contrato chamado contrato social, que o homem ele abdica assim, da sua liberdade enquanto sujeito e passa esses direitos ao Estado, e o Estado ele vai lhe garantir a proteção ali dentro daquela sociedade. Então, para o Rousseau, ali, o Estado ele nasce a partir daí, a partir de que o homem sai desse estado de natureza e entra para esse estado mais civilizatório. Então, o Estado e as leis, eles começam ali a desenvolver as civilizações. E essas leis, é sempre bom e importante lembrar que são leis criadas pelos homens, no caso, essas leis civis, essas leis da civilização. São criadas pelos homens e não são leis naturais, advindas, no caso, da natureza. Bom, a partir daí, tendo essa concepção de como esse homem civilizado, como esse homem civil, ele nasce, saindo desse estado de natureza, a gente vai ter um pouco mais noção sobre como esses direitos eles são estabelecidos, tanto os direitos quanto os deveres, que são através das leis, através das normas. E essas leis e essas normas, elas têm um interesse muito grande aí político sobre aquele cidadão. Então, aqueles homens que alcançam determinados cargos de poder, eles vão ter total interesse sobre quais vão ser as leis e os deveres que aquela população ela deve seguir. Então, é sempre bom entender que esses direitos de cidadania, esses direitos e esses deveres, eles estão ligados a questões políticas e também se esbarram em questões jurídicas. Então, os direitos de cidadania de todo homem, no caso, eles são atrelados às questões políticas e estão garantidos também às questões políticas. É por isso que em muitas vezes do período da história, muitos desses direitos eles são retirados, muitos desses deveres eles também são retirados, dependendo ali do regime político que vigora em determinado país. E esses direitos eles estão divididos em três, no caso dentro da sociedade. Eles são os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis são ligados à liberdade do homem, os direitos políticos são ligados à participação do homem na política e os direitos sociais é o acesso desse homem a algumas instituições e o que elas oferecem. Por exemplo, a educação, a saúde, a justiça, a segurança e tudo aquilo que elas oferecem a esse homem que tem que ter o acesso. No caso, é o direito dele acessar isso. Só que esses direitos, como eu falei, eles estão intrinsecamente ligados às questões políticas e jurídicas também. E é a partir daí que esses direitos eles podem ser alterados, podem ser retirados. E eu passei para vocês um pouco sobre a nossa linha na política brasileira, desde ali do período
onde a gente tem uma abertura maior democrática em 1932, até a gente chegar na nova Constituição de 1988, onde a gente tem ali um fechamento da democracia, onde a gente tem um estabelecimento de um período ditatorial que durou 21 anos no nosso país, a reabertura democrática, o movimento Direta e Já, que lutou aí justamente pelo direito de uma eleição direta e com um voto secreto, onde toda a sociedade amplamente pudesse participar da escolha dos seus governantes, até a instauração aí da Constituição em 1988, que traz os direitos mais remodelados para a nossa sociedade brasileira, a começar pelos direitos difusos. Esses direitos difusos estão ligados à classificação, como eu expliquei para vocês, quando a gente tem ali o Estatuto do Idoso, da Criança, e tem outras instituições que protegem esses grupos mais classificáveis. E depois a gente vai ter os direitos dos grupos de coletivos. Então, esses direitos de grupos sociais, eles estão ligados aos coletivos, a grupos mais vulneráveis socialmente, que precisam de direitos para que eles possam ser resguardados dentro da nossa sociedade. Aí a gente vai ter dentro aí mulheres, a comunidade LGBT, a comunidade negra no Brasil. O terceiro direito é o direito bioético, ligado ali às questões mais à saúde e à ciência. Como eu expliquei para vocês, o caso como se era da transação em relação às barrigas de aluguéis. A gente também aí tem as questões do aborto, que sofreram algumas modificações dentro da nossa Constituição, e é disso que o direito trata, o terceiro direito. Então aí a gente tem os direitos difusos, os direitos coletivos e os direitos bioéticos. Então esse foi um pouco da nossa temática, aqui um pouco mais resumido para vocês, e agora a gente vai para as nossas atividades. Espero que vocês tenham aprendido e que a gente possa fazer as atividades e corrigir corretamente. Bom, gente, agora a gente vai fazer o nosso exercício da nossa unidade 4 da nossa temática 1, tá certo? Esse exercício, ele está na apostila de vocês, na página 91. E lembra quando eu falei para vocês, explicando um pouco a nossa aula, sobre como muitas vezes as leis dos estados, quando os estados instituíram as suas leis, eram muitas vezes dadas como naturais, como se fossem leis divinas. Só que essas leis muitas vezes foram criadas e inventadas por nós mesmos, homens, no caso. Então, se tinha ainda esse apelo aí para a divindade, para as leis divinas, como se muitas leis humanas fossem dadas como naturais. Então aqui a apostila de vocês trouxe algumas coisas do nosso cotidiano que a gente vive, algumas decisões que nós temos que tomar, e a gente vai agora enumerar se elas são naturais ou se elas são sociais. Naturais é quando fazem parte do nosso cotidiano, do nosso instinto, por exemplo, são coisas vindas da natureza. E no caso das sociais, são aquelas que foram construídas pela sociedade ao passar dos anos, através da interação humana, através também da criação da política. Então a gente vai criar aqui, a gente vai enumerar aqui se elas são naturais ou se elas são sociais. Vamos lá. Primeiro, a existência de pobres e ricos. A existência da pobreza e da riqueza na nossa sociedade. Ela é algo natural ou ela é algo social? Por exemplo, a gente pode pegar ainda assim, dentro dessas questões, antes de responder, algumas contextualizações que a própria sociologia já nos traz ao longo aí que a gente vem estudando dessa nossa disciplina. Por exemplo, a pobreza e a riqueza, elas muitas vezes foram usadas para se autoafirmar em relação às divindades, em relação a ser algo como se Deus estivesse lhe premiando, como se fosse algo do tipo que a pessoa ela conseguiu certa riqueza, certo abastecimento de comida, enfim, porque ela era abençoada por alguma coisa divina. E muitas vezes as pessoas pobres, elas foram designadas, essa pessoa é pobre porque ela o pecado dela, porque ela tem muito pecado. E muitas vezes a pobreza e a riqueza, elas foram ligadas a essas questões divinas, como se fossem algo natural, assim. Mas a gente vê com a sociologia que a pobreza e a riqueza, elas são constituições, elas foram constituídas, no caso,
dentro da nossa história, da sociedade. Sempre houve, ou no caso, quando a sociedade foi se formando, houve pessoas que foram enriquecendo através do trabalho, é claro, através ali da sua força, mas também teve pessoas que foram enriquecendo através de meios mais ilícitos. Até, por exemplo, a nossa história do Brasil, até o surgimento, assim, entre aspas, do Brasil ali, quando a gente tem ali ao que se chama de descoberta, mas a gente chama também de invasão, quando os portugueses, os colonizadores chegaram no nosso país, os índios viviam aqui, a população indígena vivia aqui com bastante, por exemplo, ouro, coisas que a população indígena não faziam a distinção. E quando os europeus chegam no nosso país, eles começam a ver aquelas coisas que eles davam importância, como o pau-brasil, as joias preciosas, que para os índios eram coisas naturais, que estavam ali dentro do seu cotidiano, mas não tinham um valor em espécie. Mas quando os portugueses, os europeus chegam no nosso país, eles começam a ver, começam, por exemplo, a levar para os países dele, a roubar mesmo assim, dentro de um outro linguajar. E começam a tirar as riquezas do nosso país e ir exportando para a Europa. Então aí começa a se criar também uma noção do que é o ser rico e do que é o ser pobre também para a visão do europeu, no caso do europeu ocidente ali, quando ele começa a ver diferente ali, como o índio fosse uma pessoa pobre de cultura, e também a pobreza ela não é só ligada à questão financeira e material, também se existe a questão da cultura, da religiosidade. Quando o português ele enxerga o índio ali, ele enxerga aquele indígena como se ele fosse alguém pobre na religião do índio, era pobre, era alguém que precisava se catequizar, era como se tudo o que remetesse ao chamado selvagem, entre aspas, fosse de ter que ser modificado. Então essa relação de pobreza e de riqueza e ter ela como algo natural, ela vem aí desde do começo ali, ou quer dizer, da chegada dos portugueses ao Brasil. Mas a sociologia analisa a pobreza e a riqueza como algo social, algo construído por nós homens dentro da nossa história. Então aqui a gente marca social. E a segundo quesito seria viver em grupo e em sociedade. Será que é natural de nós homens, assim, nosso instinto, viver em grupo e em sociedade? Será que isso todas as pessoas conseguiriam viver dessa forma? Só que isso aqui é algo social também. Os homens, eles foram através, por exemplo, das suas necessidades, no caso, se viver em grupo e em sociedade. Isso foi se colocando permanente durante a história de que os homens eles não poderiam viver social, eles não poderiam viver isolado. Então, tem até uma frase de um filósofo que chama que se diz que o homem é social por natureza. Então aí alinhando a sociedade junto com o natural, com o estado natural do homem. Só que viver em grupo e sociedade é um conceito, por exemplo, criado pela nossa própria sociedade, para que as populações elas pudessem se expandir, que o homem sozinho ele não conseguiria a expansão, por exemplo, que ele teve hoje em dia, no que a gente chama do mais alto escalão da nossa cadeia alimentar. Mas viver em grupo, em sociedade, é algo social, que a sociedade nos colocou. Bom, e o casamento? O casamento, a instituição de casamento, e aí na apostila de vocês a gente coloca entre homens e mulheres. O casamento, ela é uma instituição social, por maior que seja, por exemplo, os casamentos religiosos que a gente tem, mas o matrimônio, a formação da família, assim como viver em grupo e sociedade, são coisas sociais, são normas sociais. Se a gente for colocar para outros, por exemplo, grupos de animais, levando em conta que somos animais, mas com o quesito de sermos animais mais racionais, os outros animais, eles não têm a instituição, por exemplo, casamento. Eles podem viver, por exemplo, ali em seus bandos, mas a questão do casamento, eles não são, os animais, eles não têm essa religiosidade. Isso é uma especificação da nossa cultura humana, por exemplo.
Então, o casamento, ele é algo social. Bom, e o desemprego? Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil uma taxa de desemprego onde chega a um pouco mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. É isso que se afirma aí os últimos históricos do IBGE. Mas o desemprego, ele não é uma questão natural. As pessoas não ficam desempregadas por formas naturais. O desemprego é algo construído socialmente. E é algo que o Marx vai tratar, por exemplo, quando a gente vai tratar sobre o capitalismo, sobre o mundo do trabalho no capitalismo. Quando a gente vê, por exemplo, que as pessoas saem do campo para em busca de um emprego na sociedade, no caso, nas grandes metrópoles ali da Europa, então ali o desemprego começava a ser um laço porque não ia ter emprego para todo mundo ali dentro das fábricas. Assim como na nossa sociedade nos dias atuais. Se tem uma vasta ramos, se foi colocado diversas esferas dentro do mundo do trabalho, mas mesmo assim o desemprego faz parte. E para o Marx o desemprego é essencial para a manutenção do capitalismo. Porque a partir do momento que aquele indivíduo que emprega a sua força de trabalho, ele começa a exigir mais ali do patrão, do burguês ali, que é o dono da fábrica, a partir do momento que ele faz uma reivindicação que ele vai exigir mais, o patrão, no caso ali, ele pode falar, se você não quiser ficar no emprego, tem milhões ali, tem centenas que estão esperando pela sua vaga. Então, essa artimanha ali do patrão com o empregado, isso é essencial para a manutenção do capitalismo. Então, para o Marx, o desemprego é um dos mecanismos do capitalismo. E aqui a gente tem conviver com pessoas de faixa etária diferente. Isso é algo natural ou isso é algo social? Então, é algo social também, porque conviver com pessoas de faixa etária diferente são algo que a nossa sociedade traz, como quando você vai para um determinado grupo social, onde nesse grupo existem diversas pessoas, por exemplo, você é uma mulher e vai querer conviver dentro de um grupo ali formado por mulheres. E normalmente esse grupo formado por mulheres, assim, em sua grande maioria, elas são de faixa etárias diferentes, são de histórias diferentes. Então, a sociedade me coloca a conviver com essas mulheres, então são diferentes. E os moradores de ruas? Os moradores de rua, eles são algo natural, que está aí, é assim, ou eles são algo social, construído socialmente? As pessoas, elas não moram na rua porque elas querem. É claro que pode ter uma parcela muito pequena que está na rua hoje porque é do livre-arbítrio dela e ela está lá na rua porque ela quer. Mas, em grande parte, os moradores de ruas estão ali naquela situação por conta de um contexto histórico, aqui também a gente pode associar a pobreza e a riqueza, que a gente viu que são algo social. Então, as pessoas estarem ali na rua, morando ali na rua, não é algo porque elas querem ou não é algo natural. É justamente porque houve ali um contexto social, onde o Estado falhou, não deu uma moradia, não deu uma assistência, e por isso muitas dessas pessoas elas foram parar morando nas ruas. Então, os moradores de rua são algo social. E a maternidade? E a paternidade, como coloca aí, é algo social ou é algo natural? A gente tem aqui dois pontos que a gente poderia colocar. A gente poderia colocar aqui a maternidade e a paternidade do lado biológico, de ser pai, ser mãe, são coisas que são os criadores ali daquela criança que foi gerada através deles dois, e ali tem a paternidade e a maternidade. Só que a gente também aqui pode olhar por um outro viés, que é o viés do lado social e das construções sociais que a gente tem. Por exemplo, a construção social do que é ser mãe, do que é o ser materno. A gente pode pegar e que há várias discussões dentro da sociologia, da antropologia, enfim, ao qual fala que a gente criou um modelo de ser mãe socialmente, que tudo que for avesso a isso é errado, não é legal, não é ser mãe de verdade. Então a maternidade e a paternidade, eles também têm um caráter social, mas também têm um caráter biológico. Eu vou colocar aqui como algo natural, justamente por conta da criação do pai e da mãe serem algo biológico designados, porque eles ali
botamos assim, fizeram a construção ali daquele bebê. Mas as nomenclaturas de maternidade, paternidade, elas também podem ser vistas por uma ótica social, sobre o que é ser pai, o que foi que a sociedade designou por ser pai. Será que ser pai está dentro ali daqueles parâmetros, que o pai ele é aquela pessoa que vai ali cuidar da força da criança, que vai cuidar também ali da educação, mas ali de um outro olhar diferente da mãe, a mãe vai estar mais relacionada aos cuidados. Então essas características a gente também pode ter uma construção social. E é claro que essa construção social ela vai alterar dependendo de cada história, de cada país, dos costumes, das religiões, enfim. Aí a gente vai prosseguindo aqui para as mulheres, para o lance das mulheres. E as mulheres e o serviço doméstico. As mulheres muitas vezes estão cuidando do serviço doméstico. Isso é algo social ou isso é algo natural? Aqui dentro desse serviço, no caso do serviço doméstico, a gente vê que as mulheres elas são algo social, que durante a história e a construção aí dos gêneros masculino e feminino, as mulheres elas sempre foram estabelecidas aos âmbitos do cuidado. E a gente pode ver que isso não se restringiu somente à casa, até mesmo quando as mulheres se formaram, teram as suas profissões, grande parte dessas mulheres foram influenciadas a fazer profissões, atividades que estivessem ligadas ao cuidado. A gente vê um grande número de mulheres, por exemplo, na pedagogia, mulheres no serviço social, na enfermagem, que são atividades que estão ligadas ao cuidado assim, do outro. E isso também são requisitos desses tempos onde as mulheres elas somente ficavam dentro de casa, onde elas serviam os seus maridos, as atividades do lar. E isso é uma coisa social, foi construída socialmente. Bom, e o lado da mulher de ser designada ao cuidado dos filhos? Isso é algo natural ou isso é algo social? A gente também pode fazer esse paralelo quando a gente discutiu a maternidade. A gente viu que algumas coisas, nuances das características do que é ser mãe, ela é de construto social. E também o cuidado com o filho, no caso ali, como o Marx vai falar, o cuidado com a prole, foi algo socialmente construído, ao qual a mulher tem a obrigação de ficar com essa parte do cuidado com o filho dentro da casa, que o homem vai trabalhar. Então, isso são construções sociais sobre visões de gênero, a visão que a sociedade tem sobre a mulher e a visão que a sociedade tem sobre o homem. Então, o cuidado com o filho, também com os filhos, no caso, foi também algo construído socialmente. Bom, e aqui também tem um outro ponto na apostila de vocês, que é a discriminação. Aqui eu coloquei só discriminação, aí tem discriminação em relação a homossexuais, mas eu coloquei discriminação em geral. A discriminação pelo sujeito, pelos seres humanos, ela é algo natural ou ela é algo social? A gente nasce já discriminando o outro. Essas coisas a gente aprende com o decorrer da nossa vida, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo. Todo mundo tem certos tipos de preconceito, certos tipos de discriminação, por conta que faz ali desde a nossa educação. Só que chega um momento em que a gente vai se atrelar com as leis, com as normas de certa sociedade. E, por exemplo, como a gente viu, em relação à nossa Constituição, algumas discriminações elas são crimes. Por exemplo, você discriminar pessoas pela cor, por gênero, pela raça, pela sexualidade. Então, a discriminação ela é algo construída socialmente e principalmente através da educação que a gente tem. O tipo de educação que a gente tem, as pessoas ali que estão designadas a nos educar, elas, no caso, contribuem com o nosso olhar mais discriminatório para o outro. Então, a discriminação ela é algo social. Vamos lá para o próximo tópico, que é comer, beber e dormir. Essas questões, elas são naturais ou são sociais? E é até fácil de responder, né? Comer, beber, dormir, descansar, no caso, são coisas naturais, que o nosso corpo pede, que o nosso organismo pede, que está ligado bem à biologia. Então, essas coisas, independentemente da nossa criação, independentemente como a gente socializa,
coisas como comer, beber e dormir são colocadas para todos os seres humanos. Todos os seres humanos precisam, para se locomover, todos os animais precisam de comer, beber e dormir. Então essas coisas são naturais. Então vamos lá para o último tópico, que é também falar sobre comer como algo natural. Mas fala que comer com talheres, com garfo, faca, é algo social, é algo natural. Isso é algo social, porque foi construído pelos seres humanos, normas, etiquetas aí, principalmente ali na sociedade europeia, onde você tinha talheres para determinados tipos de alimentos, alimentos que você tinha que você tinha que comer, no caso, digerir com água, com vinho, com bebidas, enfim. Então, o ato de comer com talheres é algo construído socialmente. Bom, essa foi a nossa primeira atividade. Espero que vocês possam ter acertado. Vocês podem ter mais atividades aí na apostila de vocês. E agora vamos passar para a segunda atividade dessa temática. Bom, gente, agora a gente vai para o nosso segundo exercício, tá certo? Que são essas duas charges que eu disponibilizei para vocês para a gente fazer uma análise e que elas estão no livro Sociologia em Movimento, tá bom? Essa nossa atividade é da página 209. Bom, como vocês podem ver aí, espero que vocês vejam e acompanhem comigo. A primeira charge, ela é do Miguel Silva, no caso. Então, essa primeira charge eu vou ler aqui um pouco os trechinhos que tem para vocês. E também descrever, né? Bom, é um casal, né? Um homem e uma mulher. A mulher está segurando uma criança, tem um gatinho ali. Eles estão na rua, provavelmente são moradores de rua. E também tem um outro filho deles atrás. Bom, o homem está, interessante que o homem está com a Constituição Brasileira na mão. Essa que a gente viu de 1988. Aí ele fala, todo brasileiro tem direito à moradia, 3 pontinhos. Aí a mulher pega, a esposa dele, no caso, completa. Agora, lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. E essa aqui é justamente uma parte da nossa Constituição de 1988 que está falando lá que todo brasileiro tem direito à moradia, acesso à educação, a uma comida e a uma saúde de qualidade. Então, isso aqui é justamente um casal, moradores provavelmente de rua, que estão lendo a Constituição. É muito interessante esse contraponto que o Miguel Paiva, ele coloca, que é justamente aquela população que muitas vezes não tem nem acesso à Constituição, está vendo que o Estado brasileiro está falando sobre os seus direitos e muitas vezes eles não veem esse direito na prática, tanto que eles são moradores de rua. Bom, e a segunda charge que vocês têm aí acesso é a do Maurício Silva. Bom, essa charge aí, descrevendo um pouco, tem um homem, né, no caso, sendo pisoteado por um sapato gigante, que você vê que é um pé de uma pessoa, que está de verde. Então a gente vê aí que a calça do homem é meio que militar, assim, um pouco. E depois tem um outro homem do outro lado, que ele está falando assim no balãozinho dele. Não era este o piso que vocês, professores, queriam? Então, o que essa charge está remetendo? Que provavelmente esse homem que está sendo pisado é um professor, no caso um professor da rede pública, e dentro do balãozinho, em referência ao que ele está falando que não era este piso que vocês queriam, que vocês, professores, queriam, está justamente fazendo alusão ao piso salarial, que é uma das grandes lutas dos professores e sempre da renovação e reivindicação sobre o piso salarial. Já virou até uma luta constante dos professores, principalmente dos professores da educação pública. Então aí é meio como se fosse uma ironia do Estado falando com os professores, porque à medida que os professores reivindicam o piso salarial, vão às ruas em busca dos seus direitos, você vê que o Estado, eles podem ter uma repressão a partir daí das forças policiais, e essa repressão ela é caracterizada pelo Max Weber, um dos grandes sociólogos, como uma violência simbólica, aonde o Estado ele tem a autoridade ali, ele faz aquela violência ali. Quem está na linha de frente são os policiais, mas eles estão representando o Estado. Então é a representatividade ali do Estado no meio de um conflito.
Bom, e o enunciado da questão vai querer realmente buscar quais são as respostas e vamos ver o que o enunciado vai nos pedir. Bom, vamos lá. As características dos movimentos sociais destacados nas charges são... Então, aqui vamos dizer que isso tem duas características, no caso, as características dos movimentos sociais destacados nas charges, tanto na charge 1, do Miguel Paiva, quanto na charge 2, do Maurício Silva. Então, quais são as características dos movimentos sociais, no caso, ligados a essas charges, tanto a 1 quanto a charge 2? Vamos lá. Vamos primeiro para a primeira, para a letra A. A letra A fala que as características dos movimentos sociais destacados nas charges são lutar pelos direitos das minorias e serem aceitos pelas forças policiais. Bom, a charge ela faz esse contraponto dos direitos das minorias em relação, por exemplo, a uma saúde de qualidade, tudo que o personagem estava lendo na Constituição, isso aqui é correto, mas as charges elas falam sobre esses movimentos sociais serem aceitos pelas forças policiais. Acho que nenhum dos movimentos eles tocam nessa questão de serem aceitos. É claro que isso pode nos confundir porque tem, no caso aqui, a repressão, a opressão, mas não é nada relacionado a serem aceitos pelas forças policiais. Então, o item A estaria incorreto. Vamos botar aqui um X no item A. O item B vai nos falar que, vamos lá, ler o enunciado e depois ler a questão. As características dos movimentos sociais destacadas nas charges são, item B, manter os direitos injustificáveis das minorias e a repressão das forças policiais. Esses movimentos destacados nas charges lutam justamente contra o oposto disso. Não é sobre manter direitos injustificáveis, justamente porque esses direitos eles são justificáveis na Constituição. O que acontece, o exato oposto, é que esses direitos, eles nas práticas, basicamente eles não existem, tanto que a gente tem uma grande população que mora na rua. Então, o item B também está incorreto. O item A incorreto e o item B incorreto. Vamos ao item C, vamos lá ler o enunciado e logo depois o item. As características dos movimentos sociais destacados nas charges são para conturbar a sociedade e ser apoiado pelas forças policiais. Nenhum dos movimentos, no caso, destacados nas charges, eles têm como propósito conturbar a sociedade. No caso, o item C também estaria incorreto justamente por conta desta afirmação. Bom, agora a gente vai para o item D. O que o item D fala? A gente vai ler o enunciado e ver o que o item D vai nos falar. As características dos movimentos sociais destacados nas charges são garantir os direitos das minorias e serem contra o Estado. Bom, o que a gente pode pegar dessa charge é que justamente ela está falando sobre garantir os direitos das minorias, direito que está na Constituição. E esses direitos são o quê? Que todo brasileiro tem um acesso à moradia, que tem que ter saúde, educação. Então, essa parte aqui está certo, de garantir os direitos das minorias, O segundo é serem contra o Estado. Bom, justamente em relação ao piso salarial, quando os professores eles se colocam ali para justamente reivindicar, eles estão sendo opostos ao Estado, porque o Estado está falando uma coisa e os professores, no caso, estão falando outra, no caso da reivindicação, assim como qualquer outro movimento social. Então, justamente nessa charge aqui, na charge 2 dos professores, os professores estão sendo contra o Estado, estão se opondo ao Estado. Então, o item D seria o item correto. Agora a gente vai para o item E, só para a gente afirmar realmente sobre o item D está correto. O item E fala, vamos lá. As características dos movimentos sociais destacados na charge são acabar com a sociedade e serem reprimidos pelas forças policiais. É justamente totalmente o oposto do que as charges estavam propondo. Então, justamente o item D é o item correto dessa questão, da página 209 do livro Sociologia em Movimento. Bom, essa foi a nossa segunda atividade em relação
a nossa temática que a gente trabalhou, no caso do nosso tema 1, da nossa unidade 4, do volume 2, da nossa apostila. Então, aí vai ter outras questões na apostila de vocês, alguns desafios para vocês resolverem em relação à nossa temática. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a nossa temática, tudo que trabalhou, os nossos exercícios. É isso e até a próxima!